estão em crise nos dias da atualidade, situações que se levantam e vêm para abater o coração, vêm para abater a mente, a vida, e a pessoa fica prostrada em meio às adversidades. Toda a sua ansiedade, toda a sua crise, a sua dificuldade. Irmão, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Assim também, gigantes da vida que vêm para nos quebrar, nos desanimar, para nos destruir. E nós ficamos pequenos, irmão. E aquele gigante que se levanta cada vez mais na minha e na sua vida, muitas vezes, o texto que ele se esforçou, ele se animou e buscou força no Senhor. Aleluia! Eita, coisa linda é ter você, meu querido irmão, neste canal, edificando vidas para a salvação. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus te ama e eu também. Com muita alegria, amados, estamos mais uma vez reunidos para fazermos uma reflexão bíblica, para sermos edificados na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Porém, irmão, se você ainda não é inscrito neste canal, Edificando Vidas para a Salvação, inscreva-se e assim também dê as notificações para que você possa fazer parte desta maravilhosa obra. Aleluia! Sem delongas, irmãos, aqui nos Salmos 18, do 37 ao 39, vai nos dizer assim a palavra do Senhor: persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei, senão depois de os ter consumidos. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Aleluias! Amados, neste Salmos, o salmista Davi, aquele homem de Deus, está adorando o Senhor por ter prevalecido sobre toda a sua adversidade, os inimigos que se levantavam e vinham contra ele, as dificuldades, amados, veio sobre o salmista e ele está dizendo que ele prevaleceu. Aleluias! Muitos, amados, estão passando também pela mesma situação, estão em crise nos dias da atualidade, situações que se levantam e vêm para abater o coração, vêm para abater a mente, a vida, e a pessoa fica prostrada em meio às adversidades. Porém, os Salmos também nos mostra o que o salmista ele precisou praticar, fazer para que ele pudesse sair daquela angústia, daquelas adversidades. O salmista ele disse assim: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Aleluias! Muitas vezes nós esquecemos de algo de suma importância para que eu e você, nós venhamos, amados, vencer. Com certeza, um dos quesitos é entrar na presença do Senhor, chorar nos pés de Cristo, estar se humilhando debaixo das potentes mãos do Senhor, pois Ele disse que invocou o nome do Senhor e ali o Senhor inclinou e ouviu o seu clamor. Aleluias! Assim também a palavra do Senhor nos diz que quando aquele homem e mulher de Deus, aquele que confia, que entrega a sua vida, que entrega toda a sua ansiedade, como diz a palavra, lançando sobre vós, lançando sobre quem? Sobre o Senhor, toda a sua ansiedade, toda a sua crise, a sua dificuldade. Irmãos, quando nós, amados, tanto eu e você somos fracos, falhos,
limitados em nossa fraqueza, em nossa vida terrena. A Bíblia diz que nós somos dependentes do Senhor, pois sem Ele nada podemos fazer. Assim também, amado, você e eu, quando nós entramos na presença do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor nos renova, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos ajuda a vencer as adversidades. Assim diz a palavra do Senhor para você e para mim também. Não está acontecendo também assim na sua vida, amado? Dificuldades, crise na família, crise no relacionamento, muitas vezes é no trabalho, muitas vezes é no seu psicológico, irmão, querido e amado. Nós precisamos nos revestir, não acreditar, pois o Senhor nos renova, como diz em Isaías capítulo 40. Escute, irmão, eu vou estar lendo para você algo tremendo que vai revelar algo que você e eu precisamos sempre estarmos conectados com o Senhor, aleluias, e nos diz assim, a santa palavra de Deus, para você e para mim nesta oportunidade. Isaías capítulo 40, versículos 29 ao 31, nos diz assim a palavra de Deus: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluias! A palavra do Senhor está nos dizendo, se nós entregarmos, confiarmos, lançarmos as nossas ansiedades sobre o Senhor, Ele tem cuidado de mim, de você. Não somente isso, mas Ele vai nos renovar, nos tirar do prostramento, do desânimo, e renovará as nossas forças como a águia, quando ela está sempre em cima, amados. Assim o Senhor quer fazer na sua vida, na minha vida, quando nós confiamos no Senhor. Aleluia! E uma história bastante interessante para nós refletirmos neste momento. Diz aqui no texto bíblico, em primeiro livro de Samuel, capítulo 30, uma história que vai realmente falar comigo e com você. É do salmista Davi, um grande exemplo, quando ele saiu para a peleja, para guerrear com seus homens. Não é assim, irmão, todos os dias da nossa vida, da sua vida. É todo dia nós vencermos um gigante, nós vencermos uma adversidade, a luta do dia a dia, pois a Bíblia diz que vença cada dia o seu mal. Aleluia! E diz o texto bíblico, em primeiro livro de Samuel, capítulo 30, diz-nos que Davi e os seus homens estavam vindo da batalha. Depois de 3 dias, eles chegaram em seu lar, em sua casa em Ziclag, ali na sua cidade. Quando eles de longe se depararam, olharam e viram fumaça, e ali ficaram meio que apreensivos, amados. E chegaram lá, estava tudo destruído, as casas saqueadas, colocaram fogo em suas residências e levaram suas esposas, levaram seus filhos, levaram tudo, irmãos. E eles chegaram ali, estavam totalmente destruído aquele lugar. Aleluia! A Bíblia diz, irmão, que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Assim também nós vemos este exemplo, muitas vezes é na sua vida, muitas vezes, amados, a pessoa está prostrada, está derrotada, está desanimada, pois há lutas espirituais, e muitas vezes a pessoa, ela está não entendendo esta tão grande situação, catástrofe e tempestades da vida, e muitas vezes ela quer lutar com as suas próprias forças. Aleluia! Os Salmos de número 20, aleluia, diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, ou seja, muitos querem confiar na sua força, mas, amados, os Salmos também diz: aqueles que professam o nome do Senhor, eles ficarão de pé, eles se renovarão. Aleluias! O texto bíblico diz que tanto Davi como seus homens, diz que eles gritaram e ali choraram, e chegaram um momento que eles não tinham mais força de chorar
pela situação. Será que na sua vida sim, irmão? Será que na vida de muitas pessoas assim? Situações gigantes da vida que vêm para nos quebrar, nos desanimar, para nos destruir, e nós ficamos pequenos, irmão, e aquele gigante que se levanta cada vez mais na minha e na sua vida muitas vezes, e diz que eles choravam e não tinham mais forças, aleluias. E diz o texto que Davi, ele muito se angustiou, ele se desanimou, ele se prostrou, porque até mesmo aqueles que eram seus amigos, eram seus soldados, eles voltaram-se contra ele, contra Davi, e disseram que queriam o apedrejar, tirar sua vida. Muitas vezes, irmãos, nós queremos alguém que estenda as mãos, que nos ajude. Muitas vezes nós queremos alguém, nós olhamos para a esquerda, nós olhamos para a direita, e muitas vezes não temos ninguém, aleluias. Porém, a palavra do Senhor também nos afirma que depois de toda essa situação, Davi, o salmista, o homem segundo o coração de Deus, diz que ele se animou, ele se fortaleceu no Senhor e ele buscou ânimo a Deus, aleluias. Diz o texto que ele se esforçou, ele se animou e buscou força no Senhor, aleluias. Assim também, amados, neste momento, tenho certeza que muitos de vós estão nessa situação, estão passando situações em várias áreas da vida, amados. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor nos diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, aleluias. Então, em meio àquela crise, irmãos, em meio à situação, casas destruídas, família levada como prisioneiros, nós veremos que Davi foi buscar ao Senhor, ele foi orar ao Senhor, aleluias, e o texto diz que Deus deu condição para que ele pudesse ir, ele direcionou, ele instruiu Davi o que ele precisaria fazer, aleluias. Assim também a palavra do Senhor é bússola, é o caminho que precisamos para sermos conduzidos à vitória, à conquista, a vencer as adversidades da vida, irmãos, aleluias. Que eu e você, amado, possamos tomar posse desta palavra e nós entregarmos nas mãos do Senhor, confiando que Ele é o Todo-Poderoso, aleluias. Então o texto nos mostra que Davi, ele foi em busca de tudo aquilo que ele perdeu, irmão, e ali o texto diz que ele conseguiu vencer os seus inimigos e todas as suas famílias, filhos, familiares foram novamente resgatados, e ele ali não somente resgatou, conquistou novamente tudo o que havia perdido, mas ele conseguiu bênçãos e ali prosperidade em toda a adversidade que passou, em toda a situação. Essa reflexão diz: continue, acredite, vai à frente, porque você vai prevalecer, você vai conseguir passar toda essa crise, toda essa dificuldade, essa montanha, esse gigante, ele vai cair, aleluia, glória a Deus. Amados, na palavra do Senhor em Salmos de número 18, o primeiro verso, o salmista, ele diz para mim e para você assim: eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, aleluias, e o meu libertador, o meu Deus e a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio, aleluia. Que o Senhor nosso Deus seja o seu refúgio, seja a sua fortaleza, seja o seu rochedo, e como ele disse, que o seu coração venha estar no Senhor, pois Ele é a nossa alegria, é o que nos sustenta e o que nos vai dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Que você acredite nesta palavra, receba esta palavra no seu coração, que o Senhor, Ele te dará força e você prevalecerá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero orar por você, amado, neste momento,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Deus bendito, é no nome santo de Jesus Cristo, nós oramos em prol desta vida, deste irmão, desta irmã, desta pessoa que está prostrada, que está numa situação adversa, mas o Senhor é aquele que renova, que fortalece, que o Senhor possa visitá-lo agora, que o Senhor possa estar tirando desta situação e renovando as forças, como diz Isaías: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluias ao nosso Deus. Faça parte dessa maravilhosa família, edificando vidas para a salvação. Aleluias. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus te ama e eu também. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus.